Então vamos recomeçar aqui. Hoje, depois da televisão, alguém me disse: você anunciou na televisão que ia dar aulas de filosofia sobre autoconhecimento e autorrealização? Não vai continuar sobre a nova humanidade? Eu disse: exatamente, tanto uma como outra coisa. Porque é o mesmo. Não existe nenhuma nova humanidade sem autoconhecimento e sem autorrealização. Porque a nova humanidade não é massa, é apenas elite. A nova humanidade não vai começar com o 3º milênio, como alguns disseram por aí, nem com o 4º milênio, nem com o 10º milênio, nem com o 20º. Isso nada tem que ver com massa, com massificação. Cada um de nós pode iniciar a nova humanidade dentro de si. Porque a nova humanidade nunca existirá como massa. Nunca existirão 50% da nova humanidade. Nem sequer 20%. Nem talvez 10%. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Ou, eu traduzo assim: muitos são os vocados e poucos os evocados. Os vocados são massa. Os evocados são uma elite. Portanto, autoconhecimento e autorrealização é a mesma coisa que a nova humanidade, que começa dentro de cada um de nós. Agora, se houver muitas pessoas autorrealizadas, então também se vai notar uma diferença na humanidade coletiva, lá fora, na massa. Mas isso depende dos indivíduos, não depende da massa. Os indivíduos produzem a massa, mas a massa não produz os indivíduos. Não se pode inverter a frase. Hoje na televisão eu falei sobre Einstein, sobre a sabedoria de Einstein. Não a sabedoria das palavras dele, mas a sabedoria da vida dele. E no fim eu citei uma frase dele que diz assim: a matemática é absolutamente certa, enquanto ela ficar no abstrato. Mas ela perde da sua certeza na razão direta que ela se concretiza, que ela entra no concreto. E Dona Xênia, que estava ao meu lado, quando ela ouviu a matemática é absolutamente certa enquanto fica no abstrato, ela diz: ih, já fundiu a minha cuca, já fundiu a cuca. Por que é que ela disse que tinha fundido a cuca dela? Quer dizer que ela não compreendeu nada. Eu creio que com vocês aí vai acontecer a mesma coisa. Muitos vão fundir a cuca. Porque nós usamos uma linguagem muito exata, matematicamente certa, lógica, de alta precisão. E muitos não estão habituados a uma linguagem. Confundem ser com existir, confundem Deus com a divindade, confundem o ego com o eu, confundem tudo. E por isso vão fundir a cuca quando eu falo em termos de alta precisão. Então, o principal num curso de filosofia não é saber uma porção de coisas. Não. O principal é saber pouquíssima coisa, mas com absoluta clareza. É melhor saber 10 coisas com clareza do que 100% com confusão. E é difícil porque não está habituado a pensar corretamente, compreender uma linguagem de precisão matemática como nós usamos aqui. As revistas a cada momento publicam o seguinte: as revistas ilustradas, que são todas muito superficiais: se o universo é finito ou infinito. Então discute com
Alguém descobriu que o universo é finito. Outro descobriu que o universo é infinito. Assim discutem nas revistas. Não tem nenhum sentido. Pura confusão. Outros querem saber se o homem é mortal ou se ele é imortal. Não tem nenhum fundamento discutir isto. Outros querem saber se a vida neste mundo é eterna ou não é eterna. Tudo isso é bobagem. Isto é linguagem de jornal. Isto é linguagem de revista ilustrada, que não fala linguagem de precisão. Usa a linguagem bagunceira de cada dia. Se alguém me perguntasse, o senhor aceita que o universo é eterno? Ou se é infinito ou finito? Eu diria, ele é finito e também infinito. Não é ou infinito ou finito. É finito e finito. E infinito. Se alguém me pergunta, o senhor aceita que o homem é mortal ou imortal? Eu digo, ele é tanto mortal como imortal. Como é que pode ser duas coisas ao mesmo tempo? É claro que pode ser. E se alguém me perguntasse, a vida neste mundo é eterna ou temporária? Eu digo, ela é eterna e também é temporária. Por quê? Porque na essência tudo é eterno. Na existência tudo é temporário. Agora, quem não sabe distinguir entre essência e existência, ou ele afirma que é eterno, ou afirma que é temporário. Ou afirma que é infinito, ou afirma que é finito. Ou afirma que é mortal, ou que é imortal. Por causa da confusão. Agora, na filosofia, nós temos que compreender que todas as coisas deste mundo, não somente o homem, são eternos e também são temporários. Em que sentido? A essência é uma só em todos os seres, nas pedras, nos vegetais, nos animais, nos homens, nos anjos e em outras entidades, a essência. A essência do ser. Não existem essências no plural. Sim, nos vossos vidros de cosméticos existem essências no plural. Mas não essência na filosofia. Quando vocês têm um líquido num vidrinho, vocês chamam isso de essência, ou qualquer outra coisa. Mas nós não usamos essência nesse sentido. Isso é o sentido físico. Nós usamos essência no sentido metafísico. O ser é a essência. O ser é absoluto. Não tem plural. Não há seres. O ser é eterno. Quer dizer, por um lado, todas as coisas são eternas no seu ser, na sua essência, no seu absoluto, mas não são eternos na sua existência. Agora já temos a sábia divisão entre essência e existência, entre ser e existir, entre realidade e facticidade. É preciso fazer esta acrobacia mental. Eu chamo isso de acrobacia mental. Fazer uma ginástica mental até chegar à perfeita clareza. Por que Dona Xene hoje fundiu a cuca? Porque Einstein disse que a matemática é absolutamente certa. Enquanto ele ficar no abstrato. Abstrato, na linguagem comum, é outra coisa. Quando vocês dizem abstrato, vocês pensam que é irreal. É só uma coisa pensada, imaginada, mas que não é real. Isso vocês geralmente chamam abstrato. Concreto, para vocês, é muito real. Isto é concreto. A gente pode ver
pode ouvir e até pode tanger. Então é concreto. Você chama isso de concreto. Então vocês pensam que o concreto é a realidade. E que o abstrato é mais ou menos irreal. É utópico, assim, longínquo, mas não é muito sólido. É muito vaporoso e muito aéreo. Mas Einstein usa a palavra abstrato no sentido de puríssima realidade. Então, naturalmente, não podia compreender isso de momento. Eu estive mais de um ano com Einstein e tenho todos os livros dele, não sobre energia atômica, mas sobre filosofia, ética, lógica, religião, que os outros não conhecem quase. Quando nós dizemos que o homem é ao mesmo tempo abstrato, ele também é concreto. Entendemos que abstrato é a realidade eterna, infinita, absoluta do homem. Isto nós chamamos abstrato. E concreto, nós entendemos o seu corpo, as suas facticidades, o seu ego. O seu ego é concreto, mas o seu eu é absolutamente abstrato. Por isso, na nossa linguagem, abstrato é a puríssima realidade. E concreto não é a realidade. As coisas físicas são concretas, mas a metafísica é absolutamente abstrata. E por isso muitos pensam que a metafísica não é muito real, mas a física é que é real. Aquilo que se pode ver e ouvir e tanger e até analisar mentalmente, eles pensam que é muito real. E o que não se pode ver, ouvir, tanger, analisar mentalmente, eles pensam, isto é uma utopia, é uma fantasia, mas não é a realidade. Esta é a linguagem comum. E nós usamos linguagem matematicamente certa. A mesma linguagem que se usa na matemática, nós usamos na filosofia. Então, quando nós dizemos que o nosso ser, a nossa essência, o nosso eu, portanto, é abstrato. Quer dizer que nós não podemos ver, nós não podemos ouvir, nós não podemos tanger, nós nem podemos analisar o nosso eu verdadeiro. O nosso eu verdadeiro é transcendental. Transcendental é além da física, é metafísico. Mas o transcendental, o abstrato, o metafísico é que é a realidade. Temos que inverter completamente os nossos conceitos diários. Realidade para nós é isto aqui. Isto o homem comum chama real. A madeira é real. Isto aqui é real. Isto aqui é real. Até isto aqui é real. O papel é real. Essa é a nossa linguagem comum. Nada disto é real. Nada disto é real. Porque o que se pode perceber pelos 5 sentidos, ou por um dos 5 sentidos, e o que se pode analisar mentalmente, não é real. Ele não é real. Também não é irreal. O que ele é? Apenas realizado. Realizado é muito menos do que real. Não é irreal. Nós não podemos dizer que esta madeira é irreal. Este metal é irreal. Não é verdade. Mas também não é real. Veja como é necessário a gente clarificar os seus conceitos. As coisas que nós podemos perceber com os 5 sentidos e analisar com a nossa inteligência não são coisas reais, mas também não são irreais. A filosofia oriental chama isto Maya, quando quer dizer que é realizado,
mas que não é real. Real, a filosofia oriental diz, é somente Brahman. Brahman ele chama a essência, a realidade infinita, a realidade absoluta, eterna. Na filosofia oriental é Brahman. Na filosofia da China, o eterno, o infinito, a realidade se chama Tao. Entre os hebreus, a realidade infinita se chamava Yahvé, falsamente pronunciado Javé. Yahvé, ou Jeová, alguns pronunciam, mas a pronúncia hebraica é Yahvé. Yahvé, com Y no princípio. Yahvé. Isto eles chamavam a realidade. Os chineses chamavam a realidade Tao. Os hindus chamam a realidade Brahman. E nós aqui, como é que vamos chamar a realidade? Alguns pensam que deve ser Deus, mas não está muito certo. Temos que chamar a realidade a divindade. A divindade é abstrata. A divindade é realidade. A divindade é absoluta. A divindade é infinita. A divindade é eterna. Isso nós podemos substituir por realidade. Mas na filosofia nós não usamos muito esses termos. Usamos os termos realidade, absoluto. O contrário de absoluto é relativo. O contrário de eterno é temporário. O contrário de infinito é finito. Logo, todas as coisas que nós podemos ver, ouvir, tanger, analisar mentalmente, são coisas finitas, são coisas temporárias e são coisas relativas. Nós não podemos ver o absoluto, nem ouvir, nem tanger o absoluto. Os nossos 5 sentidos não atingem a realidade, atingem as facticidades. Aquilo que é derivado da realidade nós chamamos as facticidades, os fatos. As coisas concretas são os fatos. A coisa abstrata é a realidade. Podíamos até dizer que a alma do universo é a realidade. E o corpo do universo são as facticidades. Isso é a linguagem de Spinoza, do grande pensador do século XVII. Ele chama Deus a alma do universo. E chama isto que nós vemos o corpo de Deus. Deus, como Deus, ninguém pode ver. Nunca ninguém viu Deus com os olhos. Nunca ninguém ouviu a divindade. Nunca ninguém tangeu a realidade. Porque isto não é objeto dos sentidos. Isso não é objeto nem do pensamento. Isto é além de todos os sentidos e além de todos os pensamentos, isto é a realidade. Portanto, na vida comum, nós nunca chegamos à realidade. Na vida de cada dia, nós só lidamos com fatos, com facticidades. Lidamos com derivados. Lidamos com relativos. Lidamos com coisas temporárias. Lidamos com coisas finitas. E erradamente nós chamamos isto real. Nada disto é real. Tudo isto é apenas realizado. O efeito da realidade se chama o realizado. A causa é a realidade. E os efeitos são o realizado. Quando uma coisa sai da realidade invisível, eterna, absoluta, transcendental, e entra na zona dos realizados, então se torna perceptível para nós e analisável. Nós podemos perceber, ver, ouvir, tanger e até analisar cientificamente as coisas realizadas. Isto nós podemos. Toda a ciência trata disto.
A ciência não trata da realidade. É claro que os cientistas não gostam que se diga isto, mas é pura verdade. Nenhuma física, nenhuma química, nenhuma biologia, nenhuma eletrônica, nenhuma atômica trata da realidade. Tratam de fatos, tratam de facticidades, tratam de derivados, tratam de efeitos, mas não tratam da causa, não tratam da realidade. Então, na filosofia, nós temos que ver qual é a relação entre a realidade e as facticidades. Há alguma ponte que possa unir a realidade com as facticidades? Que possa unir o absoluto com os relativos? Que possa unir o infinito com os finitos? Que possa unir o eterno com os temporários? Que possa unir o Criador com as criaturas? Porque aqui estamos com dois polos. O polo da realidade e outro polo das facticidades. E esses dois polos juntos se chamam universo. Universo. Desenhei aqui este diagrama, um ponto central e muitos raios ao redor. Aqui. Isto seria o que nós chamamos a realidade. E isto são as facticidades. O centro aqui seria o eterno, o infinito, o absoluto, a divindade, Brahman, Tao, Yahvé, etc. Isto vocês podem imaginar como o centro, como a alma do universo. A palavra universo seria isto, o uno. Isso seria o verso. Os raios seriam o verso. E o centro seria o uno. Assim vocês podem mais ou menos simbolizar. É claro que isto é um símbolo muito imperfeito, mas dá mais ou menos uma ideia. Tudo vem do centro. Tudo vem da alma do universo. Mas a alma do universo não é visível. A alma do universo nunca foi vista, e nunca foi ouvida, e nunca foi tangida por ninguém. Nem foi pensada. Ninguém pode pensar a realidade. Ninguém pode pensar o infinito. Então, praticamente, parece que nós estamos eternamente separados da realidade, que nós nunca podemos saber o que é a realidade. No princípio, a gente entra num desespero. Está com vontade de jogar tudo fora e não fazer mais nada, porque se eu não posso atingir a realidade, eu vivo eternamente nas facticidades. Eu vivo numa eterna ilusão. Porque os fatos, as facticidades, não são a realidade. Então nós estamos numa espécie de pessimismo universal. Mas graças a Deus nós podemos salvar do pessimismo universal. Nós, apesar de não podermos ver, nem ouvir, nem tanger, nem sequer pensar a realidade, contudo podemos ter plena certeza da realidade. De que modo? Porque o homem comum pensa, a certeza vem do ver, a certeza vem do ouvir, a certeza vem do tanger para o homem comum. E a certeza para o cientista vem do analisar, do demonstrar, na física, na química, na eletrônica. A certeza é do laboratório para o cientista. Para a filosofia, a certeza não é dos sentidos, a certeza não é dos ouvidos, a certeza não é do tato, a certeza não é da inteligência, e apesar disto, podemos ter certeza. Existe alguma coisa em nós, além dos sentidos, além da inteligência? Aparentemente não. Realmente sim. Se nós fôssemos apenas sentidos e inteligência, nós viveríamos eternamente na ilusão.
nós nunca chegaríamos a perceber a realidade. Mas nós podemos ter plena certeza da realidade. Não através dos sentidos, não através da visão, não através da audição, não através do tato, não através do pensamento, da inteligência. Esses caminhos não nos levam à realidade. São preliminares, provisórios, mas não chegam até o fim. Então estamos diante deste estranho impasse se os sentidos e a inteligência não nos revelam a realidade, o absoluto, o eterno, a divindade, Brahman, Tao, Yahweh. Como é que vamos descobrir a realidade? Estamos diante deste impasse. E no princípio nos tornamos pessimistas e céticos universais. Dizemos, bem, é inútil querer ter certeza sobre a realidade, porque a realidade não é um objeto dos sentidos e não é nem sequer um objeto da inteligência. De que coisa a realidade é objeto? Eles perguntam. Aparentemente de nada. Porque o homem comum não sabe nada fora dos seus sentidos e fora da sua inteligência. Ele pensa que o mundo todo é dos sentidos e da inteligência. E nós negamos que a alma do universo possa ser descoberta pelos sentidos, nem sequer pela inteligência. Ela não pode ser descoberta fisicamente, nem mentalmente. Se nós não pudermos ultrapassar os sentidos e a mente, estamos perdidos. Nunca teremos certeza coisa nenhuma. Tudo é duvidoso, tudo é duvidoso. Tudo que os sentidos nos dizem não é a verdade. O que a inteligência nos diz não é a verdade. E nós queremos a verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus. O que é? Quid est veritas? O que é a verdade? Na sexta-feira santa, no pretório de Pilatos. O que é a verdade? Porque Jesus tinha dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para dar testemunho à verdade. E Pilatos ouviu aquela palavra verdade, veritas em latim. Encolheu os ombros e disse, que história é essa? Verdade, verdade. Será que alguém pode ter certeza da verdade? Pilatos era um grande cético, como se vê. Ele disse, este homem fala em verdade. Mas verdade é uma utopia. Ninguém pode ter certeza da verdade. A verdade não é uma coisa atingível por nós, diria Pilatos. E nós todos somos Pilatos. No nosso ego, todos somos Pilatos. No nosso ego humano. Porque o nosso ego é feito de sentidos e de inteligência. E fora disso não tem nada. Quem não ultrapassa o seu ego humano, o seu ego sensorial e o seu ego mental, adeus verdade. Vamos desesperar. Vamos ser Pilatos e dizer, que história é essa verdade? Eu conheço as facticidades, diria Pilatos. Eu sei o Império Romano da Europa, da Ásia e da África, que eram do Império Romano, mas isto não é a verdade. Isso são apenas factos, facticidades. Então, quem não ultrapassou o seu querido ego de cada dia, o seu ego sensorial, o seu ego mental e o seu ego emocional, que são todos o conjunto do nosso ego humano, nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. E o maior dos iluminados e iniciados que este mundo conhece, disse, conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade.
Ele supõe que a gente possa conhecer a verdade. E nós dizemos que não é possível conhecer a verdade. E acrescentou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, enquanto nós não conhecemos a verdade, nós não estamos libertos, nós somos escravos. Quem não está liberto está escravizado. Estamos na cadeia. Não numa cadeia de ferro, numa cadeia mental. Muito pior que uma cadeia de grados de ferro. E todo o ego vive na cadeia. 50 anos na sua vida, 80 anos e vai morrer na cadeia. Nunca saiu da cadeia. Da cadeia das aparências, da cadeia dos sentidos, da cadeia da inteligência. Eterna cadeia. 50, 80 anos de cadeia terrestre. Ele anda lá na rua e diz que é livre, 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 que pode andar por onde quiser, pode fazer as viagens que quiser, apesar disso está escravizado. Que não conhece a verdade. Conhecereis a verdade, disse o Nazareno. Conhecereis a verdade. E quando conhecerdes a verdade, sereis livres. E enquanto não conheceres a verdade, sereis escravos. Logo, o maior dos homens supõe que a gente possa conhecer a verdade. E nós estamos desanimando todo mundo, dizendo: não há nenhuma esperança de conhecer a verdade. Mas esse homem que disse conhecereis a verdade não falava dos sentidos e não falava da inteligência. Apelava para uma outra faculdade. Apelava para algo além dos sentidos. Algo além da própria inteligência analítica. Como é que vamos chamar aquela faculdade que está para além dos sentidos e para além da nossa mente? Bem, é difícil dar um nome a essa faculdade. E como é que ela funciona? Como é que a gente pode saber algo para além dos sentidos e da inteligência? É claro, não é pelo ver, não é pelo ouvir, não é pelo tanger que podemos alcançar a verdade. Não é nem pelo pensar. Então devemos ter alguma outra faculdade que esteja além dos sentidos, além do mundo sensorial e além do mundo mental. E onde que está essa faculdade que nos revela a verdade? Está dentro de cada um de nós. Mas é uma luz debaixo do velador, como diz o mesmo homem. É uma luz debaixo de um invólucro opaco. É uma pérola no fundo do mar. É um tesouro oculto num campo. Tudo isto ele disse há 2000 anos. Quer dizer, em nós existe a luz. Existe a pérola preciosa. Existe o tesouro oculto. E ele chamava o conhecimento da verdade, ele chama sempre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isto. O reino de Deus é semelhante àquilo. Fez muitas parábolas em torno da verdade. A verdade ele chama o reino de Deus. E uma vez perguntaram a ele: mas mestre, tu falas sempre no reino de Deus, mas onde é que está ele? Onde é que ele está? Eu nunca vi o reino de Deus. Abri os olhos por todos os lados, escutei por todos os lados, pensei tanto, estudei tanto, não descobri nada da verdade, do reino de Deus, que ele chama isto. Onde é que ele está? E aquele homem, que não tinha estudado, mas era um grande sábio, não tinha adquirido erudição nas escolas, mas tinha sabedoria de dentro de si mesmo. Ele disse: o reino de Deus não vem com observâncias externas, quer dizer, não vem dos sentidos que observam os objetos, não vem pelas observâncias, pela observação dos objetos, não vem a verdade. Nem pelo pensamento,
Nem se pode dizer, ele aqui está a verdade, acolá está a verdade, aqui está o reino de Deus, lá está o reino de Deus. Olha bem, está no leste, não, está no oeste, não, está no norte, não, está no sul. Não. Ele diz, a verdade não tem nenhuma localização. Ela não está no norte, não está no sul, não está no leste, não está no oeste. Não está no céu e não está na terra. Não tem lugar nenhum onde ele esteja. Depois ele acrescenta, o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de cada um de vós. Mas é um tesouro oculto. É um tesouro que está dentro de vós e vós não sabeis nada deste tesouro. Depois ele diz, é uma pérola preciosa no fundo do mar, mas ninguém mergulhou bastante fundo para descobrir a pérola que cresce no fundo do mar nas conchas. Depois ele diz, a verdade é uma luz, mas está debaixo de um velador opaco. Quando vocês emborcam uma coisa opaca por cima de uma luz e ela não apaga, então ao redor fica tudo escuro. Não tem mais luz lá fora. Então ele diz, a verdade é assim. A verdade está dentro de cada um de nós, mas nós não descobrimos aquilo que está dentro de nós. Nós descobrimos o que está fora. Os fatos estão fora de nós. A realidade está dentro de nós. E quando alguém descobre a realidade dentro de si, então ele se liberta de toda a escravidão. Quer dizer, o único modo de a gente se libertar realmente é pelo descobrimento da realidade. Isso se chama verdade. Cuidado, não confundais verdade com realidade. Todo mundo confunde. A realidade é eterna, infinita, absoluta. A realidade. Que não tem nada a ver conosco. Nós não fizemos a realidade. Ela existe desde o princípio do mundo. A realidade. Mas a verdade é a consciência que eu tenho da realidade. Quando eu conscientizo a realidade, e dentro de mim desperta a consciência da realidade, então eu estou na verdade. Portanto, não vamos confundir verdade, que é uma relação entre a nossa consciência e a realidade, e a própria realidade. Nós não podemos fazer a realidade, mas nós podemos conscientizar a verdade. Nós somos autores da verdade, não somos autores da realidade. Podemos somente ser autores da verdade. E quando é que eu sou autor da verdade? Quando eu tenho uma noção direta e imediata da realidade, que não está do outro lado das nuvens, mas que está dentro de mim mesmo. Em mim, no meu centro, existe a própria realidade. Em mim existe o eterno. Em mim existe o infinito. Em mim existe o absoluto. Mas nós não enxergamos. Quer dizer, não é por não estar presente que nós não enxergamos a realidade. É porque nós não abrimos os olhos da consciência para enxergar a realidade. Então, o importante é a gente abrir os olhos da consciência. Mas que coisa é a consciência? A consciência é a realidade dentro de nós mesmos. A consciência em nós é o eterno, é o infinito, é o absoluto. A consciência em nós é Brahman, é Tao, é Yahvé, é a divindade. Isto é a consciência. Quando então a nossa consciência começa a funcionar, e nós não vemos só com os olhos, nem ouvimos só com os ouvidos, nem tangemos só com as mãos, nem só analisamos pela inteligência,
Mas quando temos uma revelação, uma intuição, uma inspiração, então nós entramos em contato com a realidade. Quando somos inspirados, quando temos intuição e quando recebemos uma revelação do infinito, do eterno, do transcendente, então nós conhecemos a realidade e então estamos na verdade. E por que é que quase ninguém recebe esta intuição? Por que quase ninguém tem a revelação da realidade e por que quase ninguém está na verdade? Bem, a hora já passou e eu não vou explicar este porquê agora. Eu apenas ponho vocês diante desta dúvida. Por que é que o grosso da humanidade não consegue a consciência da realidade, que se chama verdade? A verdade é a consciência que eu tenho da realidade. Isso se chama verdade. Por que é que quase ninguém chega à consciência da realidade? Sabeis por quê? Porque nós estamos saturados, super saturados, hipertrofiados de facticidades. As facticidades são dos sentidos, dos olhos, dos ouvidos, do tato e da inteligência, que são fatos. Enquanto nós estamos hipertrofiados de facticidades, estamos vazios da realidade. Quer dizer, onde há muitas facticidades dos sentidos e da inteligência, nós não chegaremos ao conhecimento da realidade. Se nós conseguíssemos esquecer por 5 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos, por meia hora, todas as facticidades, e não tivesse mais nenhum pensamento, nenhuma visão, nenhuma audição, nenhum tato e nenhum desejo, então estaríamos livres das facticidades. Mas isto é uma coisa impossível para o homem comum. Entre 1 milhão de homens, não há um que consiga isto. Mas se ele consegue libertar-se das facticidades por algum tempo, ao menos meia hora por dia, ele vai ter a maior revelação da realidade. E a realidade é Deus. A realidade é o infinito. Mas só se pode ser planificado pela realidade quando se é esvaziado das facticidades. O nosso ego é entupido de facticidades. E por isso ele não chega ao conhecimento da realidade. É um processo muito difícil. A gente se deixar invadir pela realidade. Nós não podemos invadir o infinito, mas o infinito nos pode invadir. Eu não posso invadir a divindade, mas a divindade me pode invadir. Eu não posso invadir o absoluto, mas o absoluto me pode invadir. Eu posso ser invadido pela realidade, mas eu não posso invadir a realidade. Aqui está o diagrama. O centro é a realidade. Os raios que vão para todos os lados são as facticidades. Eu vou ainda dizer rapidamente porque eu fiz alguns raios reversivos. 3. Aqui é um raio vermelho que volta para cá. E aqui um raio vermelho que volta para trás. E aqui que é um volta. Eu chamo isto de raios reversivos. Isto é a conscientização da realidade. Os outros seres que vão para fora, mas não voltam para dentro, são as criaturas fora de nós. O mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, são esses traços pretos. Depois,
Nós temos esta possibilidade. Viemos do centro da realidade e podemos voltar para o centro da realidade. Quando alguém só vem da realidade, ele não tem consciência da realidade. Mas se alguém sai da realidade e volta conscientemente para a realidade, então ele está na verdade. Só nós podemos estar na verdade. Os outros seres não têm a faculdade de conhecer a realidade. Portanto, os outros seres não podem atingir a verdade. E por isso os outros seres não se podem libertar. Só nós podemos libertar-nos da ilusão das facticidades. Os outros seres vivem na mesma ilusão, mas não sabem. O mineral também vive nas facticidades. O vegetal vive nas facticidades. O animal vive nas facticidades. Estão escravizados, mas não sabem nada da sua escravidão. Porque nos outros seres tudo acontece automaticamente. Nós somos os únicos seres, aqui na Terra pelo menos, que podemos conhecer o que somos. Isto é, eu sou esta realidade. Aqui eu estou nas minhas facticidades. Mas dentro das minhas facticidades, do meu ego, eu conheço que eu tenho a minha origem na realidade. Então, eu volto para a realidade de onde eu vim. É ida e volta. Os outros só têm ida, não tem volta. Eu venho da realidade e eu volto conscientemente para a realidade. Isso se chama autoconhecimento e autorrealização. Palavra tão usada hoje em dia, autoconhecimento e autorrealização. Se eu faço este movimento e eu tenho a consciência, a minha origem é também o meu destino. A minha origem tem que ser o meu destino final. Aqui, a realidade é a origem de todos os seres. Todos os seres vêm da realidade. Isto é o infinito. Mas os outros seres não podem conhecer. Eles não sabem que eles vieram da realidade. Vieram da realidade inconscientemente. O animal também veio da realidade. A planta veio da realidade. O mineral veio da realidade. Mas não podem saber. Que não tem consciência suficiente para saber isto. Nós somos os únicos seres que, depois de terem emanado da realidade, podem ter a consciência da sua fonte. Podem ter a consciência e dizer, eu vim da infinita realidade. Agora estou aqui, aparentemente fora da realidade. Mas eu descobri que eu posso conscientemente, livremente voltar para onde eu vim. Isso se chama autoconhecimento, autorrealização, que produz o quê? Imortalidade. A imortalidade não é possível sem isto. Quem apenas sai do infinito, como os animais, não se imortaliza. Mas quem saiu do infinito, como nós, e está aqui nos finitos, e nele desperta a consciência, eu vim do infinito e eu posso conscientemente voltar para o infinito. Ele se imortaliza. Isto então é a nova humanidade. Isto. Eu pus 3 aqui. Os supraterrestres, os terrestres e os infraterrestres é a divisão que São Paulo faz dos seres conscientemente livres. Ele chama isto as criaturas celestes, terrestres e infraterrestres. Ele atribui livre-arbítrio e consciência aos 3 grupos de seres conscientes.
os supraterrestres, que lhe chamam os celestes, e os terrestres, que somos nós, e os infraterrestres, as outras humanidades abaixo de nós, que nós não sabemos. Então, mas eles podem ter autoconhecimento. Os seres celestes, vamos dizer os anjos, não sabemos o que são, podem ter conhecimento de si mesmos. E os terrestres, que somos nós, podemos ter autoconhecimento e autorrealização. E os infraterrestres, talvez muito atrasados, mas ainda podem, também podem ter autoconhecimento e autorrealização. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas isso é questão de tempo. Onde existe uma potencialidade criadora, existe a possibilidade de autoconhecimento e de autorrealização. Em qualquer ser livre, dotado de livre-arbítrio e consciente, existe a possibilidade do autoconhecimento e da autorrealização. E os mestres atribuem isto à libertação. Conhecereis a verdade sobre vós mesmos, e o conhecimento da verdade vos libertará de toda ilusão. Enquanto não chegamos ao conhecimento da verdade, estamos presos nas cadeias da ilusão. Vamos deixar isso para outra vez.